Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio da nossa série Fixa em Foco. E aí, hoje a gente vai tentar falar, sobre preparos em prótese fixa. É um assunto muito extenso, mas a gente vai tentar resumir aqui de uma forma geral para você conseguir entender o que é um preparo, tá? Vamos lá? Preparo em prótese fixa nada mais é do que um desgaste, que a gente realmente faz um desgaste no elemento dentário, a fim de aquele desgaste que a gente fez, a gente inserir uma restauração indireta. Mas se a gente tem esse conhecimento em relação ao preparo dentário, a gente vai saber por que a gente faz algumas situações. Por exemplo, quando a gente fala um pouco de cerâmica pura. Se a gente for na constituição da cerâmica, a gente tem que a cerâmica é um material muito friável, ela não aceita pequenas espessuras, ela tem que ter um corpo bastante delgado em algumas situações que a gente vai ver, mas a gente precisa ter um corpo que a gente vai então assentar essa cerâmica. Para a gente assentar, normalmente a gente precisa de 2 milímetros, guardem esses dois dedinhos, 2 milímetros de espessura da cerâmica pura. Sem essa espessura, a gente torna a cerâmica muito mais suscetível às fraturas, não é isso? Então, sempre quando a gente for fazer, principalmente nas restaurações parciais, onde a gente possibilita a inserção de espessuras mais finas, a gente tem que prestar atenção para que isso não ocorra, ok? Então tá bom, então a gente já sabe que é 2 milímetros de espessura, a gente precisa de um arredondamento em relação a essas espessuras dessas restaurações, ou seja, a gente precisa interpor essas cerâmicas em um preparo bem arredondado, onde não tem essas espessuras muito delgadas, e além disso, a gente precisa com que esses elementos dentários estejam de acordo com as retenções e estabilidades da própria restauração. E isso a gente viu com os episódios anteriores de restaurações temporárias. Então, de novo, o preparo a gente faz substituindo o elemento dentário perdido ou recuperado com algum núcleo e feito em relação à restauração cerâmica. Até onde eu vou essa restauração cerâmica? A restauração cerâmica pura, metal free, eu não preciso de inserir ela dentro intrasulcular, dentro do sulco. Eu apenas coloco supragengival, perto da margem gengival, mas ainda assim supragengival. Então eu não preciso introduzir esse preparo em relação a nível intrasulcular até meio milímetro. Eu posso deixar nas margens da gengiva. Tanto das coroas como qualquer tipo de preparo, tanto parciais como totais, como também as nossas lentes de contato que eu vou dar um adentro. A diferença básica de preparos de lentes de contato para preparos em coroas e em restaurações indiretas são que as lentes de contato, uma hora já foi introduzido não o uso do preparo, mas hoje se preconiza realmente a introdução de um preparo bem delgado, bem fino, que faz com que a gente tire essas margens mais finas que possam a cerâmica fraturar, que a gente não consiga um corpo. Além disso, a gente tem algumas áreas como grandes diastemas, a gente precisa englobar o preparo para nível palatino, para a gente englobar aquele dente em relação à cerâmica que vai vir, né? A gente não pode deixar a cerâmica sem apoio, mesmo ainda mais ela sendo fina, mesmo ela sendo espessa como mais delgada. E a gente faz o preparo, tem uma sequência de preparos, que a gente tem que sempre respeitar os 3 níveis de angulação em relação a esse tipo de preparo. Então a gente prepara esses níveis de esmalte, preferencialmente quando é lente de contato em nível de esmalte e faceta indireta nível de dentina. E aí, com relação a esmalte dentina, é de acordo com o que já foi desgastado, com o que a gente precisa desgastar para fazer uma cobertura em relação
gente diz, a coloração diferente, a escurecimento dentário, então a gente às vezes precisa retirar um pouquinho mais e acaba chegando em dentina. O ideal é que esses laminados sejam sempre em esmalte, tanto para a conservação dos elementos dentários, como também para o próprio protocolo de cimentação, que prevalece sempre a adesão em esmalte, né? Então, o que a gente pode fazer em esmalte, a gente vai fazer. É claro que tem protocolos que a gente realmente precisa interpor em nível de dentina, tá? O mais é respeitar uma sequência clínica que a gente pode utilizar algumas borrachas, tipo os pads de Arkansa. Normalmente, para laminar, a gente usa uma ponta diamantada de acabamento, FF, né? E aí a gente consegue interpor um preparo bem menos invasivo, onde a gente já deixa ele com um pré-acabamento e a gente faz com alguma borracha que é para deixar esse preparo bem liso e polido, tá? A diferença de preparos em termos de acabamento e polimento para coroas e lentes é que realmente a gente precisa, nos casos laminados, tem esses preparos mais lisos e polidos. Se a gente for utilizar metalocerâmica, já tem outros protocolos em termos intracircular, de que você pode deixar um acabamento menos polido em relação à metalocerâmica, mas isso não vem mais tanto ao caso, a gente está sendo substituído mesmo da maioria dos protocolos por restaurações cerâmicas puras, tá? Então, o preparo normalmente é necessário para laminados, tá? A gente consegue interpor isso facilmente e o nível de preparo é muito delgado, né? Em termos de 0,2, 0,3 milímetros no máximo, a gente consegue realizar um preparo. Pode-se utilizar e deve-se utilizar o mockup como meio de auxiliar em relação a esses desgastes em termos de laminados, e também como forma de economizar o tecido que vai ser desgastado, né? A gente pode utilizar os mockups também, tá bom? O mais, a gente tem que realmente interpor um preparo e a gente tem que sempre estar isso em mente, que qualquer falha clínica em relação ao próprio preparo que a gente faz, a gente vai estar fadado esse paciente ao insucesso, né? O próprio material de constituição, quer seja cerâmica, de qualquer tipo de cerâmica, né? Feldspática, de silicato, leucita, qualquer tipo de cerâmica, a gente sabe que o maior erro em relação ao insucesso dessas cerâmicas não é do próprio material, e sim da falha clínica que a gente faz em relação a esse tipo de material que a gente vai interpor. Ou seja, problemas de preparo, problemas de indicação de núcleos e pinos ou não, né? Cáries secundárias, sensibilidades, né? Então tudo isso a gente tem que amenizar o máximo possível para que isso não transponha ao nosso tratamento reabilitador. E aí, fazendo tudo isso, a gente consegue passar para essa etapa, cara, que tem a confecção dos provisórios, que em laminados é muito mais delicada, porque a gente realmente vai ter que interpor um provisório se demorar muito, mas normalmente a gente faz essas reabilitações de laminados em poucos dias, a gente consegue interpor isso aí facilmente. O mais, se for uma reabilitação, a gente vai ter que interpor, ou a gente tem a bisacrílica para ajudar a gente, ou as resinas convencionais, ou até os provisórios prensados e fresados que a gente faz hoje em ambiente CAD/CAM. A gente consegue interpor esses provisórios e não precisa utilizar o do CAD. Se não tiver o CAD, não precisa interpor, você basta moldar e eles vão escaneiam em scanner de bancada no próprio laboratório, tá bom? Então é isso aí que a gente tem que falar um pouco de preparo. Eu não tenho condições de falar tudo, mas é o que a gente pode interpor para vocês terem uma noção. E o mais é estudarem e ver os nossos vídeos no YouTube e compartilhar e seguir também as nossas redes sociais, tanto no Telegram, como no Instagram, como no YouTube, tá? E essas principais redes fazem com que a gente compartilhe todo esse conhecimento com vocês aí, e adquiram também conhecimentos que a gente sempre está adquirindo com vocês também, tá bom? Um forte abraço e a gente